Olá, meu quarto D! Tudo bem com vocês? E aí, estão animados? Vamos começar porque já sextou! Sexta-feira, último dia de aula da semana, dia de descansar, quer dizer, dia de terminar a atividade e ficar tranquilo porque concluiu todas as atividades da semana, né? E para você que tem a atividade atrasada, também não fique triste não, que a dica que eu dou é: faça a atividade do dia e depois faça o que você puder fazer de atrasado, tá? Nada para sobrecarregar também não. E como se tiver muito atrasado, vai precisar também fazer uns finais de semana, né? Mas também não precisa ser o final de semana todo, basta um pouquinho, todos os dias, tijolinho por tijolinho que você termina e ó, já tá em dias, tá certo? Vamos começar nossa aula na página 83 do nosso livro de língua portuguesa. Vamos terminar aquele assunto de ontem e de antes de ontem, né? Que a gente vem falando sobre o infográficos, que nada mais é, e também sobre reportagem de jornal, né? E o infográfico, que é uma imagem com informações, tá? Então, vamos para a primeira questão. A reportagem sempre apresenta dados reais que podem ser comprovados. Gente, uma reportagem, um texto de notícia que você lê num site, até em rede social, ela tem que ser de verdade. Embora que reportagens em redes sociais não são muito confiáveis, logo a gente tá na onda do fake news, né? Que é das falsas notícias. Fake é falso em inglês e news é notícia em inglês. Então, fake news é falsas notícias. Mas tem sites, a gente precisa conhecer os sites que sempre fazem reportagens verídicas, que pesquisam tal, porque toda notícia ela tem que ser verdadeira. Porque qualquer uma pessoa pode investigar e descobrir que é uma farsa. Por isso que nas informações a gente tem a gente tem muitas informações aqui que podem comprovar a veracidade, né, a verdade dessas notícias. Nós temos pesquisas aqui mesmo. Nós temos aqui, ó, como a gente viu o texto sobre a produção de alimentos. A gente viu que aqui ele cita 2 faculdades. Por quê? Porque foram feitas pesquisas e estudos nessas faculdades. E vamos supor que a gente não acredite. Ah, isso é mentira, eu vou lá perguntar. Aí liga para a faculdade, ou vai na faculdade lá do Canadá e pergunta se é verdade, e eles vão comprovar que é verdade, porque é verdade. E se for mentira, os fatos que estão aqui, as pesquisas que fizeram, aí ele vai dizer, não, isso é uma fake news, é uma mentira. Mas quanto mais dados, quanto mais informações a pessoa dá, sabe? Segundo estudos de tal faculdade, segundo pesquisa de não sei de que, né? Para comprovar que essa notícia foi de verdade. E os números também, né? Isso também comprova que foi estudado, foi calculado, por isso que aqui tem um monte de números, que é para enfatizar e para dizer ainda mais, deixar bem claro a veracidade da notícia, né? Que foi estudado, que foi calculado e chegamos a essa conclusão, tá? E também, se alguém desconfiar e querer fazer a mesma pesquisa e fazer o mesmo cálculo, vai chegar à conclusão que é de verdade toda a notícia. Eu tô dando essa como exemplo, mas a gente tem que prestar atenção em todas as notícias que a gente vê por aí. Tem que pesquisar mesmo para ver se é de verdade, tá? Que tem muita gente que não tem o que fazer e fica inventando notícias para amedrontar as pessoas ou então para limpar a imagem de alguém, né, que esteja suja, enfim. A gente precisa conhecer os sites confiáveis para não cair nessas fake news, tá? E vamos para a primeira questão. Qual foi a provável intenção do jornal ao publicar essa reportagem? Qual é a intenção do jornal de publicar essa reportagem sobre desperdício de alimentos e todas essas informações que a gente está vendo durante esses dias? Qual foi a intenção, na sua opinião, tá? Segundo, por que são citadas 2 universidades estrangeiras na reportagem? Bom, eu falei um pouco aqui o porquê, mas você pode também revoltar o texto aqui da página 82, tá?
E vocês podem rever o texto e entender por que foi citada essas duas faculdades. Lembrando que a gente está na página 85 da nossa atividade de língua portuguesa. Terceira questão. Em sua opinião, por que são apresentados tantos números na reportagem? Aí você vai dar a sua opinião. Quarto. Assinale a alternativa que melhor explica a linguagem utilizada na reportagem. Lembra que a gente já estudou muito sobre linguagens, principalmente nas cartas. Lembram, né? Se essa é uma linguagem informal, como em uma conversa, se usa gírias e expressões. É uma linguagem poética, com ritmo e jogo de palavras. Ou é uma linguagem clara, com dados objetivos, tá? Aí você vai assinalar a alternativa correta. E a quinta e última questão, o infográfico da reportagem ajudou você a entender melhor o assunto? Se sim, você vai dizer por quê. E se não, você também vai dizer por quê, tá? São duas perguntas em uma só. E fechamos o assunto de língua portuguesa por hoje. Em matemática, vocês vão abrir a página 33 e não tem nem muito o que falar aqui. Vocês vão resolver essas continhas, tá certo? Ó, vocês vão resolver esse probleminha aqui, que a conta já tá montada, tá? Vão resolver essas duas perguntinhas aqui, ó. Explique aos colegas e ao professor como Marcela registrou 12 unidades nesse cálculo. E como você faria para continuar o cálculo que Marcela começou? Essas duas perguntas, da letra A e letra B, são respostas pessoais, tá? Não se preocupem com essas perguntas. E aqui, complete. Há tantas calças na caixa. Aqui é o resultado, aqui vai ser o resultado da continha que você fez aqui em cima, tá? Aí aqui nessa sétima questão também tá mandando calcular essas continhas e colocar o resultado aqui também, tá? E aqui no oitavo. Agora, junte-se aos colegas, mas não dá para juntar com os colegas, e faça o que se pede. Calculem o resultado de 4 vezes 137 usando o quadro de ordens. O que é um quadro de ordens, professora? É a continha armada. Ó, o quadro de ordens nada mais é do que a continha armada com a informação de centena, dezena e unidade. Aí vocês vão responder essa questão aqui, tá? Essa multiplicação. E na letra B, crie um problema que pode ser resolvido pela multiplicação do item A. Ou seja, vocês vão... Aqui não temos um problema, uma historinha. Ó, Marcela trabalha em uma loja de vestuário. Ela recebeu caixas com 14 calças em cada uma. Para saber quantas calças há em 3 caixas, ela começou a calcular 3 vezes 14. Então, você vai criar uma situação que consiga usar esses números. Inclusive, nós já respondemos há uns dias atrás uns probleminhas matemáticos que envolviam umas coisas, tá? Uns preços. E eu acho que dá para encaixar aqui também, tá? Já dei a dica aí, já dei um spoiler de como você pode inventar esse probleminha matemático. E de matemática por hoje é só isso, tá bom? E como hoje é sexta-feira, temos aula de educação física e também temos aula de religião, de ensino religioso, tá? Na aula passada de educação física, nós falamos sobre badminton, né? Que é um esporte jogado nas Olimpíadas, né? Bem sério. É mais conhecido em outros países. E ele teve a origem da peteca, né? A originada da brincadeira é peteca, que também é mais conhecida no Brasil. E hoje, vocês vão fazer essa atividade de educação física, que parece até um pouco com atividade de artes, né? Vocês vão colocar a mão na massa. Aqui vocês vão ler a história da peteca, tá bom? Inclusive, eu quero um áudiozinho desse parágrafo aqui, pelo menos. Se quiserem ler a história toda, tudo bem. Mas esse parágrafozinho aqui é o suficiente. Aí vocês mandem o áudio pra mim, como vocês estão mandando todos os dias e eu estou adorando. Tem gente que grava vídeo também, eu adoro, tá? E vocês vão fazer uma peteca em casa. Professora, eu não tenho material. Gente, material todo mundo tem em casa, ó. É uma sacola plástica, daquelas bolsinhas de mercado.
uma tesoura sem ponta e 2 folhas de rascunho, ou seja, 2 folhas de papel que pode ser amassada, folhas velhas, né? Enfim, aí vocês vão fazer essa peteca, tá? Não, eu tô lendo aqui para ver se tinha as informações de como fazer, mas na imagem fica bem claro, ó, você vai colocar o papel dentro da bolsa, né? Vai amassar o papel em forma de bolinha, colocar os papéis dentro da bolsa, dar um nó bem rentezinho à bolsa e com a tesoura você vai recortar como fosse pena, né? Porque a peteca não tem umas peninhas coloridas, aí você vai recortar para fazer as pontinhas como pena. Pronto. Aí pode brincar com a peteca assim, ó. Pode jogar um para o outro, pode brincar sozinho, tentando equilibrar quantas vezes você consegue bater. Igual uma bolinha normal, tá? E essa é a atividade de educação física. A nossa atividade de religião vai ser esta... Ah, não, não é esta não. É essa outra. Essa aqui, ó. Tá? Vamos falar mais sobre alguns ritos religiosos. A gente, quando fala rito religioso, fica parecendo que é uma coisa bem macabra. Oh, não. Ritos são as celebrações que a gente é acostumado a ver na nossa religião, tá? Tipo, iniciação ou passagem. São rituais de iniciação para a vida adulta, para a sociedade, né? Isso acontece nos judeus, também nas tribos. O batismo também o batismo é um processo de iniciação, ou seja, está iniciando a sua vida religiosa naquela religião. Quando você se batiza na religião evangélica, aí você está começando, né? Você está selando o compromisso de ser um evangélico e tal. Aí tudo começa pelo batizado. Depois do batismo as coisas ficam mais sérias, porque você fez esse ritual, né? Então você se comprometeu com a religião. Por isso se chama rituais de iniciação. Aí tem a crisma no catolicismo também, que é a reconfirmação do batismo. Tem o casamento, que também é um outro ritual de iniciação, que você está iniciando uma vida a dois, né? Então não significa que é tudo que você vai começar naquela religião e você vai tá pedindo as bênçãos, né? E isso tem várias religiões, tá? Esses rituais de iniciação. E também, ó, ordens de líderes religiosos, quando alguém vai ser padre, quando alguém vai ser padre, bispo, diácono, sempre tem também essas passagens esses rituais de iniciação ou rituais de passagem, né? E entre outros. Tem também os rituais litúrgicos, que é o culto evangélico, é uma missa, é uma novena. Tem os rituais comemorativos ou festivos, que é Natal, Páscoa, Corpus Christi, caminhada, enfim. Votos religiosos, né? Que são a solenidade e investidura e celebração dos votos de freiras, de freis, de monges, de budistas, toda religião tem seu voto, né? Seus votos religiosos. E mortuários ou funerários, são rituais, são cerimônias de despedida e homenagem para alguém que falece, que morre, né? Geralmente, não sei se vocês já viram no velório, pessoas que vêm rezar, né? Às vezes vem o padre, vem o pastor, faz uma celebraçãozinha e reza pelo corpo daquela pessoa, enfim, né? Isso tudo são rituais. A gente pensa que é um ritual, também precisa de um monte de malabarismo, de um monte de produto. Não. Um velório que chega a pessoa para rezar com a Bíblia, ler a palavra. E isso já é um ritual de mortuário ou funerário, tá? Aí o que vocês vão responder aqui é muito simples. Muito simples. Porque como são 4 matérias hoje, aí a gente coloca atividades mais leves para vocês não dizer, professora, eu já tô cansado, não aguento mais, vou fazer só metade. Não, para fazer tudo logo de uma vez, aí eu coloco só coisinhas leves, tá? Aí vocês vão responder essas 2 perguntinhas, que sabe, dizer se você conhecia alguma dessas passagens e escrever as que você conhecia, né? E colocar o nome aqui, que passagem é essa e que passagem é essa. Muito fácil, né, gente? E concluímos nossa aula de hoje.
concluímos nossa semana de aula, graças a Deus. Espero que vocês tenham entendido tudo. Terminem logo para aproveitar o final de semana e descansar, tá bom? Um beijo para vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Ah, e qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp que eu estou à disposição. Tchau!